Virgínia, tá liberado, tá? Tá bem, senhor Melo. Boa noite a todos. Boa noite. Meus irmãos, vamos nos conectar com a espiritualidade e nos harmonizar. Agradecemos aos espíritos encarnados e desencarnados e aos guias de luz, aqui presentes, para nos orientar durante o estudo desta noite. Senhor, elevamos os nossos pensamentos e as nossas preces em favor das pessoas que estão ainda sofrendo com as calamidades. Nesse momento de reconstrução de suas vidas. Pai amado, te rogamos, ampara, dai luz, fé, força e coragem para suportarem essas difíceis provações. E que o estudo de hoje nos faça pensar e traga clareza às nossas vidas. E que o Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações, nos envolvendo com a sua luz e o seu amor. E assim, pedimos licença para iniciarmos o nosso estudo desta noite. E que assim seja. Boa noite, pessoal, que assim seja. Então, vamos para o capítulo 18. Deixa eu só ver aqui. Estamos chegando nas nossas retas finais. Após esse capítulo, nós temos mais 2. Então, são 3, contando com agora, né? Então, eu vou passar para o Homero, então, para ele fazer o convite a quem vai ler. Eu convidaria o Gabriel. Pode ser, Gabriel? Pode ser. Tudo bem. Então, começando a leitura de hoje, desprendimento difícil. Agora tínhamos, sob os olhos, o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do doziano, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. O enfermo perdia forças e, porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos no intestino delgado. O cólon transverso e o descendente semelhava-se a pequenos túneis, repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia.
Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento dos tônus das fibras. O pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho. Na desintegração dos alimentos e o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animalculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu, como microscópios salteadores em sanha festiva. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação, o estômago expulsava até a própria água simples, deixando seu exausto em vista do tremendo esforço desprendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e o abdominal, bem como os sistemas autônomos, acusavam desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali aquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de 4 dias, em que atentávamos para o moribundo, cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à espera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho, informando-se de nossa resolução de modo vago, por meio de canais intuitivos. O doente, pela manhãzinha, chamou o capelão a fim de ouvi-lo e, após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em contrastadora conversação. Padre, dizia ele, em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu amigo. Só Ele pode saber, em definitivo, o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente? Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso, não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre, acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Mas escute, é a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer em outras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se eu não fui o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me Padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada
teria dado origem ao desvio da minha companhia. Após fitar, o clérigo demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. O sacerdote, no entanto, desculpe, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência: descanse, descanse, prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcanti. É provável que tudo venha ao encontro do nosso desejo. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigado, padre, obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcanti, amedrontado, perguntou ainda: acha que me demorei muito tempo no purgatório? Gabriel, Sim. quer descansar um pouquinho? Aham, pode ser? Eu convidaria a Nadir, pode ser, Nadir? Pode sim. Que ideia, murmurou o interlocutor, entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus? Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento. Sorriu humilde e calou-se. O sacerdote, ao se afastar aliviado, encontrou certo médico e indagou: afinal, que acontece ao Cavalcanti? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos compridos. Tem sido gigante na reação, informou o clínico, bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. O Esculápio abafou o riso franco e despediram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcanti era objeto do nosso melhor carinho. Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a insuficiência de minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio cercaram-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou: o pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcanti foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertia-o do deplorável estado do seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente, encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo o melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcanti chorou, queixou-se.
Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar ao serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi o mais sucinto. Meu amigo, disse áspera, tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente. Não tenho tempo. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. Recordou, de alma oprimida por angustiosa saudade, a infância e a juventude. Percorrer as estradas terrenas, de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra, à distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo através de manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Porque amar o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que se desenvolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara, repelia-nos à ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono branco, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar. Pensava, ansioso. Queria ver a esposa, antes do fim. Dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse. Acariciava a possibilidade, penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade somava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Por que odiar? Porventura, não me ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada a indiferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de qualquer responsabilidade, que a recolhera, talvez
desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcanti, faltara com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo. Mas, se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura, incapaz de aprender-lhe a fome de luz? Por que fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Cavalcanti, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia... Oi? Quer descansar um pouquinho? Pode ser. Alguém gostaria de continuar? E no Jerônimo. Eu posso. Pode. Pode continuar. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se. Inquirido por mim acerca de seus infindos cuidados, explicou muito calmo: ninguém corte onde possa desatar. A resposta calou-me fundo. Debalde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente a trégua do sono preparatório e reconfortador. Cavalcanti reagia insistente. Sentindo-nos a aproximação e interferência, de leve fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Desventurado irmão, comentou Bonifácio comovido, não sabe que a consorte desencarnou há mais de ano, num catre, vítima de uma infecção luética. Jerônimo não se moveu, mas lutei contra mim para não disparar interrogações a torto e a direito em busca de pormenores. Coibi-me felizmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando: Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a assistência do corpo carnal. Gente, não vou dar conta de continuar. Nosso cachorro não para. Desculpa. Tu queres parar um pouquinho? A gente troca. Alguém gostaria de continuar? Eu posso continuar. Bonifácio, nosso amigo, não pôde suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará terreno e precisamos libertá-lo. Teima em agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedorosamente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo e desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no pleno solar, mas ele reage com espantoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta, até à noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por instante até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente, de hora em diante, com espaço de algumas horas. As percepções espirituais de Cavalcanti se farão sentir. Verá, deste modo, a esposa antes do decesso que se aproxima, e dormirá menos inquieto.
Bonifácio pôs-se pronto para cumprir a ordem e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. Ausentar-nos-íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, que nos afastáramos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita a que o morando se recolhera, perguntei a Jerônimo admirado: já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo que me impressionam no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir, respondeu sorrindo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria umas poucas horas em franco desequilíbrio dado à novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos de piedade. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa, e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou sem estranheza que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiram de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só nos competindo irradiar boa vontade de praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. Confesso que experimentava enorme dificuldade para desempenhar os deveres que ali me retinham, porquanto as interpelações de infelizes encarnados atingiam-me insistentemente. Pediam toda sorte de benefício, reclamavam melhoras, explodiam em lamúrias sem fins. Sereno e forte, meu orientador conseguiu trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançara ainda semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam-me a observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do moribundo ao se lhe abrir a cortina que lhe velava a visão espiritual. Aguardei curioso ao cair da noite, quando, em companhia do orientador, atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do cômodo. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento já progredia rápido. O agonizante inspirava dó. Abriam-se-lhe certos centros psíquicos, nos avançando o abatimento do corpo. O infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam não longe dele na esfera evolutiva. Não os identificava ainda a presença, como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Bradava sob terrível tormento moral. Os demônios, os demônios! Vejam o espiritual roendo chagas. E de face contraída apontava mísero ancião de pernas varicosas. O que diz ele? Prosseguia com visível espanto. Diz que não é o diabo, afirma que o doente lhe deve. Ouvidos à escuta, silenciava ansioso por registrar as palavras impensadas e criminosas
do algoz desencarnado, mas não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, ter-se-ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros, alarmados, optavam pela remoção do moribundo. Tinham medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que lhe a hemorragia abundante prenunciasse termo próximo. Jerônimo ministrou-lhe então piedosamente recursos de reconforto, e o agonizante aquietou-se devagarzinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-lhe em tudo a sombra espectral. Não ouvia o nosso operador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou o recinto arrastando-se quase, satisfazendo o guia, automaticamente veio ter ao leito de Cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O moribundo voltou-se e viu-a. Alegre, sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois és tu belo. Graças a Deus não morrerei sem pedir-te desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa abeirou-se do leito, tentando ajoelhar-se, ouvindo assombrada, retrucou aflita. Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se, ele completava a esposa, reconhecido quase feliz. Ó, Joaquim, suplicou a mísera, perdoa-me, nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. O moribundo escutou-a, esboçando expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase totalmente modificado e murmurou. Agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que víamos pela manhã avizinhou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhando de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz. Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. Interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguiu. Estou contente, conformado. Mas minha pobre Bela parece enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relançando em seguida o olhar pela extensa enfermaria e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu. Por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem aquele. Parece sufocar o infeliz. Indicava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou-o compadecido e disse à servente: é o delírio precedendo o fim. Entre mentes, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante, acentuando: não nos convém doravante a permanente de semelhante criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o agonizante pôs-se a bradar alucinado. Volta, Bela, volta. Esforçou-se o clínico por trazê-lo à esfera de observações
que lhe era própria, mas debalde. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa, em voz qualquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sussurro: é impossível continuar assim, será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, comunicando-me gravemente: beneficiemos o moribundo por nossa vez, empregando medidas drásticas. Quer descansar um pouquinho? Tá, pode ser. Alguém gostaria de continuar? Eu posso continuar, seu Homer. Pois não. O doutor pretendia impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante ao passo que lhe aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace. Mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer. Tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado, em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido, ele mesmo, de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Regressando, Bonifácio, o meu dirigente, prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar de maiores cuidados. Então tá, pessoal, encerramos o capítulo 18. Ele ainda segue falando a respeito dos desencarnes, né? Primeiro ele cita o do Dimas, que foi bastante doloroso no sentido de aceitação. Depois teve o do Fábio, que teve aceitação, né? Uma vida difícil. E agora o desencarne aqui no nosso outro personagem. Vocês perceberam que a teoria e a prática ela deve se encontrar em algum momento na nossa vida, né? Dentro do possível, mas elas precisam se encontrar para que a gente possa ir refletindo, né? Que a gente vai se acostumando, tá? Com o mundo, isso é natural, a gente vai entrando no mundo e vai se confundindo com ele,
a ponto de acharmos que a gente é o corpo, né? E que nós somos... O corpo ele é uma representação do espírito, obviamente, mas ele é uma manifestação grosseira dos fluidos coagulados do espírito, vamos dizer assim. Então, ele é uma manifestação do pensamento, ele é matéria, ele é retirado da Terra, ele pertence à Terra, e o espírito, ao reencarnar, toma esses elementos e faz a sua roupa, né, que é o corpo. Então, aqui é um convite, né? Esse capítulo é mais um capítulo assim, ele traz uma informação do desencarne, mas ele é mais assim pontual, explicativo, não tem muito que tu parar a não ser escutar. Não sei se vocês perceberam assim, né? A não ser escutar o assunto. O que vocês acham? Alguém gostaria de pontuar alguma questão? Eu gostaria de comentar ali como é importante, né, a preparação, né, que a gente tem que ter antes, porque ali, embora ele se dizia que fosse, que estivesse sendo religioso, coisa assim, mas ele não estava nada preparado, né, para aceitação, então foi tão difícil, e ali no final, né, fiquei imaginando, assim, que ele ficou preso ainda, né, a todo, que eles não tinha conseguido se libertar ainda dos laços, né, estavam ali presos. Deve ser muito triste, né, quando acontece isso, e eu fiquei imaginando isso aí, que a gente possa se iluminar para conseguir, na hora de partir, se desprender de tudo isso, né? E ele ficou preso naquelas lianas, né? Eu imaginei aquilo tudo enlameado, alguma coisa que estava faltando, né, que ele precisava ainda, queria fazer antes de partir, e que não deu, né? Por isso que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente quer hoje, não deixar para amanhã, para que nada aconteça na hora de partir. Exato. Ele cita ali também a questão a necessidade de um perdão, né? Porque a gente vai entrando na consciência, assim, ela se amplia um pouquinho nesse sentido de sofrimento. E aí a gente vai querendo se libertar de algumas questões, e ele queria o perdão, né, da esposa, quando na verdade ela também queria perdoar ele. Ele entrou em processo de culpa por ela ter ido embora por culpa dele, por talvez ele não tenha sido um bom, sei lá o que mais passou na cabeça dele. E ao contrário, ela também estava com processo de culpa por ter abandonado ele naquele momento. Então vê que é a leviandade que às vezes a gente vai levando a vida, porque assim, é por isso que é muito importante a gente refletir quando a gente mexe com o sentimento dos outros, ainda, principalmente na questão de relação. Isso é muito sério. Assim. No livro Vida e Sexo, também do Chico, ele relata essa questão, né? Do comprometimento que a gente tem quando a gente enlaça alguém no sentimento. Olha, antigamente se tinha muitos suicídios, né? Principalmente de mulheres, meninas se suicidavam porque foi deixado. Bem rapidamente, no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, tem um capítulo em que André Luiz... É porque todo livro ele é uma excursão de uma noite só, sabe? Que eles vão sair e fazer estudos em torno da mediunidade. Então, num desses estudos, eles vão no museu. Era à noite, e não era um museu, era um antiquário. Esses lugares que vendem móveis antigos, objetos antigos. Chamou a atenção do orientador, que eu não me recordo se era o Aulus ou o Albério, e o André Luiz havia visto uma moça jovem na volta de um espelho. E espírito, né? E aí ele questiona o espírito que estaria fazendo aquela moça, né? E ela não conseguia se desprender do espelho.
E aí, então, o orientador disse para ele, ela está presa nesse espelho porque ela espera ainda o seu amor. Isso já havia passado cerca de quase 100 anos, assim. Ela havia sido tinha tido promessas de amor de um rapaz, e ele então viaja para fora do Brasil, dizendo que iria estudar e retornaria com promessas de casar com ela. E ele foi. Só que ele voltou e não cumpriu, né? Na verdade, ele esqueceu dela. E arrumou outro casamento por lá e aquilo se passou. E ela então ficou, e ele então deu o espelho para ela antes de ir, e ela então ficou presa naquele espelho como uma memória afetiva dele. E ela se agarrou naquele espelho. Passou-se os anos, nunca mais ele voltou, ela desencarnou, ele também desencarnou com o tempo, e aí passou-se muito tempo e esse espelho rodopiou daqui para lá, dali para cá e foi cair no antiquário, que é onde ela estava ali, aguardando ele. A mente fixa, gente, não vê o tempo. Não existe o relógio quando nós estamos com a mente fixa. Esse relógio Cronos, que é o deus do tempo, o deus do horário, o deus nosso, aqui do Ocidente, ele é diferente do deus do relógio Kairos. O Kairos é o tempo que não tem tempo, que não é contado. Por exemplo, o indígena não obedece ao tempo do Cronos. O indígena obedece ao tempo de Deus, que é o Kairos. Então, a forma como eles contam os dias, os meses, os anos é muito diferente da nossa. Então, eles não têm essa, por exemplo, almoça, meio-dia, como nós. Isso aqui faz parte do nosso cotidiano do povo mais ocidental. Então, para o espírito não existe esse tempo. Então, o que aconteceu com ela? Ela perdeu-se no tempo e não se deu mais por conta. E isso acontece com a gente, assim. Passa um mês, passa 2 meses. Vou dar uma notícia para vocês. Nós estávamos em janeiro e já estamos terminando julho. Se perguntar para vocês o que nós fizemos de lá para cá, foi bem pouca coisa. Porque a nossa mente esteve presa em muitas coisas. Então, para vocês verem, nós já estamos no meio do ano e indo já para a reta final. Mal entrou o inverno e já estamos quase saindo dele. E o que acontece? E o André Luiz então questiona o mentor. Mas ela vai ficar todo esse tempo? Aí o mentor dá uma lição. Não, ela não vai ficar todo esse tempo presa aqui, porque a misericórdia divina dá cabo de responder com a sua justiça e colocar tudo no seu trilho. E aí entrou um rapaz, justamente naquele momento, com uma moça casada, e aí ele chega e olha para o espelho e diz, esse espelho me encanta. E ele estava encarnado, rapaz. E o André Luiz olhou, espantado, e aí ele foi e perguntou para o dono do antiquário quanto que era, e aí ele comprou o espelho e disse que ia levar para casa. E o André Luiz disse espantado, mas ele vai levar a moça junto, esse casal? E o mentor deu um sorriso e disse, nada, o acaso não existe. Como diz Joana de Ângeles, o acaso é a vontade discreta de Deus, muito bem programada, para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E aí, então, ele compra o espelho e leva. E aí o André Luiz pergunta, o que tem ele a ver com ela, se essa era uma promessa do seu amor? E aí ele diz, o seu amor veio buscá-la. É ele mesmo que voltou encarnado para levar o espelho. Ele não se encanta pelo espelho, ele se encanta por ela. Ele não sabe que é. Ele olha para o espelho e tem uma memória afetiva. Então, ela vai ficar com ele na casa? E aí o mentor diz, e não era para ser? Ele não prometeu juras de amor? Mas então ela vai ficar para sempre, assim? Aí ele diz, não, a vida lhe dará um filhinho e vai receber a sua amada nos braços para aprender a amar como um pai. E aí ela iria reencarnar naquele lar aonde ele um dia negou. Então esses são os dramas que vão se carregando e a lei de causa e efeito vai dando cabo
de dar a justiça. Por isso, nós nunca devemos fazer justiça com as próprias mãos. Deus fará justiça, mas da forma dele, e não da nossa, que é de vingança mascarada. Então, eu trago esse caso só para a gente ver como é que as coisas vão se reencontrando e se encontrando. E o Chico diz, né? Não se preocupe, o que te pertence, a vida dará jeito de te encontrar. Então, eu passo a palavra para nós, se alguém quiser fazer algum comentário. Fabiano, eu me emocionei com essa história linda e maravilhosa. Sim, essa história está no livro Domínios da Mediunidade. Eu não me recordo especificamente o título do capítulo, e aí eu sei que tem um nome, o nome do capítulo é um nome de um tipo de mediunidade, que é a mediunidade do toque. Eu me esqueci o nome desse fenômeno da mediunidade, que é o toque, porque daí ele vai descrever esse tipo de mediunidade. E é quando o mentor coloca a mão e vê a moça, né? E aí vê o drama dela, naquele momento. Eu vou ver aqui como é que é o nome dessa mediunidade. Fabiano, não é psicometria? Deve ser. Vamos ver. Eu não sei, eu não me recordo. Acredito que deva ser. É psicometria. Exatamente. Exatamente. Psico de mente, né? E metria é algo do físico, assim. Tem barulho. Vou dar uma pesquisadinha aqui rápida. Deixa eu ver. Fabiano, tu quer que leia? Oi? Tu quer que leia esse capítulo? Que capítulo? Tu está procurando psicometria, né? Ah, mas é muito extenso. Psicometria. É o capítulo... 26. Isso, da página 127. Opa! É que é em PDF, né? Daí eu estou olhando aqui em outro sistema. Ah, tá. Então daí ele modifica. Porque na obra é capítulo, página 235. Claro. Isso. Eu deixo de lição de casa, porque ele é grande para ler. Tá bom? Ótimo. Ô, Fabiano, uma coisa que me deixou assim, pensante, né? É aquela hora que o padre vai lá, né? Conversar com ele, sente, porque, claro, né? O corpo dele já está praticamente se deteriorando, né? Os órgãos, né? E o médico, porque, segundo a medicina, o médico não pode ter esse procedimento com o paciente, né? Pelo menos quando eu estudava, né? A gente tinha que ter muito respeito pelo paciente, era a primeira coisa que a gente aprendia na enfermagem, era o respeito pelo paciente, pela situação que o paciente podia estar em estado terminal. A gente atendia o paciente, claro, usava máscara para atender aquele paciente,
com cheiro, não cheiro, com sangue, purgando, a gente atendia. E elas enfatizavam no curso que era com amor. A gente tinha, se nós gostássemos da profissão que a gente estava abraçando, a gente tinha que ter esse olhar nesse paciente. E agora a irmã também, que devia ser uma enfermeira também, né? Então, essas coisas assim, né, que a gente vê, né, Fabiano, no dia a dia também, né, que a gente vai nos hospitais, eu fui ver a minha irmã esteve no hospital um tempo, e eu vi muito essas coisas, e eu vi que a diferença de quem ama a profissão e a diferença de quem está na profissão pela remuneração, sabe? Aí dá uma certa tristeza, porque naquele momento que tu precisa desse carinho, dessa atenção, porque, de certo, ele trabalhou toda a vida dele na Igreja Católica, o máximo que ele teria que ter neste momento era o amor, o carinho daquele padre que era amigo dele, que foi aquela pessoa, né, que caminhou com ele, mostrando o norte para ele, né? E foi tão, assim, me deixou até assim, sabe? Eu não gostei daquilo que eu li, que nós lemos, né? Eu não É que o espírito ali, o Filomeno, Filomeno não, o André Luiz, junto com o mentor, eles estão querendo nos dar uma lição de que a gente tem que ser único e não falsos, né? Daqui a pouco, como é que tu fala uma coisa daquela ali, né? Tão apaciguador, de repente pega e depois fala mal da pessoa daquele jeito. Tão feia, um padre, mas eu já digo pelo padre que tem conhecimento, porque o padre estuda, né, Fabiano? Estuda teologia, estuda religiões, ele sabe que o espírito continua, ele não vai me dizer que o padre não sabe que o espírito continua depois da morte, né? Que tem um espírito. O padre sabe. E ele dizer aquilo, olha, se o Cavalcante fosse aqueles espíritos que muitas vezes abandonam o corpo na hora do sono, ou que sai um pouquinho, vê aquela conversação, olha a decepção daquele espírito vendo aquela situação. Que horror, gente! Eu não consigo me ver nessa situação, eu não consigo nem ver isso, sabe? Me dá assim, ó, não é por amor que está no trabalho. Exatamente. Não é por amor. É isso, Fabiano, mas está muito bom. Muito bom. Muito bom. Mais alguma questão? Senão eu vou passar para o seu Homero. Seu Homero. Tudo certo, pessoal. Tem meia hora ainda. Se alguém quiser fazer perguntas, comentários, senão a gente passa para a dona Virgínia. Homero, eu só queria aproveitar a oportunidade, seu Homero. A Vanessa pediu que justificasse a ausência dela hoje, mas foi por motivo de trabalho. Ela ia precisar ficar até bem mais tarde na empresa, então não teve como participar, mas diz que na próxima quinta-feira estará conosco. E manda um abraço a todos. Obrigado, senhor Roberto. Tudo certo, pessoal? Nenhum comentário, nenhuma pergunta, está tudo tranquilo? Tudo na ponta da língua? Seu Homero, deixa eu dizer duas palavrinhas para Rosa. Rosa, querida, nas mais diversas profissões, existem pessoas que são e outras que estão. Eis a grande diferença, né? E como eu tenho um irmão que foi técnico em enfermagem, tem uma sobrinha que é enfermeira e tem uma das minhas filhas que tem
cunhadas que são enfermeiras, a gente ouve os casos mais absurdos possíveis e não tem como imaginar, né? A falta de humanidade. Mas eu penso que, inclusive para isso, nós temos que estar preparados, porque com certeza vai acontecer. E a minha sensação, Rosa, hoje não foi boa. Ela foi... Eu acho que eu sintonizei contigo. Foi muito difícil, porque a gente termina se deparando com situações que, por mais fundo que tu vá no teu raciocínio ou numa pesquisa que tu possa fazer, não tem como tu entender. Então, isso causa uma indignação. A gente não tem o sentido de julgar, mas de interpretar, né? Mas, infelizmente, acontece. Era isso, de momento. Um abração para ti. Posso falar um pouquinho? Sim, foi. Eu acho que o André Luiz também, eu acho que ele quer trazer um pouco não adianta, assim, essa humanidade, né? Essa humanidade que a gente tem, materialista. Não adianta você ser padre, não adianta você, qualquer coisa, ser professor, ser enfermeiro, se você não traz a caridade dentro de você. Eu acho que André Luiz quis trazer um pouco disso, né? Não adianta a gente levar, porque eu vou ser médico porque eu quero ganhar dinheiro, porque o meu pai falou que eu preciso ser, né? E algumas profissões aí que te trazem um certo status social e financeiro, então eu acho que não é por aí. Então eu acho que André Luiz traz muito, seja o que você for, mesmo um padre, se você não tiver a misericórdia, a caridade que Jesus tanto falou para nós, não adianta, né? Nós vimos que... E sim, nós vimos um padre, né? Mas com certeza dentro dos hospitais e de algumas outras entidades, instituições, instituições, com certeza nós vamos ver muito espíritas também, tendo esse desdobramento, né? O exemplo do André Luiz foi de um padre, mas eu acho que a gente pode estender também essa caridade, essa misericórdia, compaixão que Jesus tanto colocou para nós, eu acho que ela cabe em qualquer lugar. Só isso que eu queria trazer. Obrigada. Mara, daqui a 4 meses, nós estaremos no 2º dia do Congresso. Ele começa dia 17, hoje é 18, nós já estaremos no 2º dia, faltam 4 meses. Mas passa rápido. Virgínia, estou passando para ti, tá? Sim, seu Homero. Então, vamos para a nossa oração de encerramento. Harmonizados que estamos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus. Agradecemos a Jesus e aos guias de luz que nos acompanharam neste profundo e fortalecedor estudo de hoje. Cada aula, uma nova oportunidade de aprendizado. E que possamos compreender a mensagem contida neste livro e nesta aula. Pai, obrigada por nos ensinar a sermos espíritos melhores a cada dia e mais esclarecidos. Agradecemos ainda por toda a espiritualidade que esteve presente
conosco. E que possamos, Pai, sair daqui melhores do que chegamos. E que o nosso coração seja recebido nos braços de Jesus. E assim, damos por encerrado esse estudo da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.